Você está na casa do Pai. Abba significa Pai, né? Você está aqui. Espero que você esteja tranquilo aí, calmo. Eu quero compartilhar um pensamento com vocês hoje, que é algo que, por muitas vezes, eu penso, se eu falo, se eu não falo, né? Eu vou falar, vou trazer esse tema. Mas é um tema que realmente impacta muito a minha vida. Impacta demais a minha vida, o meu jeito de pensar a respeito das coisas, das pessoas, do que eu faço, do meu trabalho, dos meus compromissos, da minha família, da igreja. E é algo que, lá no passado, quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, foi uma das coisas que mais me marcou quando eu tive contato com a igreja. E ver como as pessoas expressavam o amor de Deus. Então eu quero trabalhar um princípio com você, mas eu quero antes fazer uma introdução. E Jesus, ele tem um jeito de abordar as coisas. Jesus, ele anda na contracultura, né? Ele é contrário à cultura, à forma como o mundo vê as coisas. E quando eu olho no dia a dia, eu olho as circunstâncias, eu olho as situações que nós vivemos, experimentamos, no ambiente de trabalho principalmente, quando nós estamos nos relacionando com pessoas, com clientes, ou com outras pessoas, com colegas de trabalho, com um gerente, com alguém que está no seu entorno, nós percebemos que o ser humano, ele sempre está buscando algo. Ele busca um sucesso, ele busca algo que seja satisfatório para a sua alma. O Davi, o meu filho mais novo, ele gosta demais de carro, né? Se você perguntar o nome de um jogador de futebol para ele, talvez ele saiba o do Pelé. Mais do que isso ele não vai saber, eu acho. Mas se você perguntar a marca de carro, modelo de carro, qual é a potência, quanto custa, onde que anda, onde foi feito, que cores que lançou, aí ele vai saber te responder, vai te contar um monte de história, ele vai ficar alugando sua cabeça um bom tempo. E hoje de manhã, ele fica acompanhando aí pelas redes sociais, tem um grupo de pessoas aqui em Maringá que tem carros aí, esses carros esportivos, e eles se reuniram hoje de manhã num lugar ali na Avenida Colombo, e ele de manhã acordou, falou: pai, vamos lá, eu quero ir ver e tal. Eu acompanhei ele lá. E é engraçado você ir para um ambiente assim. Ele parou ali, ele fez uma conta depois, e ele falou: pai, aqui ó, estacionado aqui nessa quadra aqui, tem 26 milhões de reais, parado aqui ó, nesses objetos que estão estacionados aqui. 26 milhões. Em, sei lá, uns 20 mil quilos de ferro e metal e plástico e fibra e não sei o que mais. E aí eu fico olhando essas circunstâncias, eu já estava com a mensagem pronta quando eu fui lá, e eu falei: vou usar isso daqui como um exemplo. Na volta, eu voltei conversando um pouco com ele. E o ser humano, ele é assim. Ele quer ter algo poderoso nas suas mãos, ele quer sempre ter aquilo que é melhor, aquilo que é o maior, o mais potente, o mais forte, o mais caro, o mais bonito. Talvez, se for possível, aquilo que é mais exclusivo. E o ser humano sempre foi assim. Dentro do nosso jeito de viver, do nosso jeito de olhar as coisas. Nós construímos estruturas no sentido de ter maneiras de governar e de ser líder do outro. Nós olhamos o ambiente cultural que nós vivemos, né, o ambiente do nosso país mesmo. Nosso país é uma democracia, tem um presidente, tem lá os ministros, tem a estrutura do Senado, da Câmara de Deputados, a Câmara Federal, os estados e assim por diante. E nós vemos que as pessoas almejam muito, um cargo público é algo muito importante. E geralmente são pessoas importantes em alguma coisa, ou, né, vou dar um exemplo bem simples, às vezes é um radialista, que é muito famoso e se candidata a vereador na sua cidade, depois passa a ser deputado estadual e assim por diante, porque as pessoas querem sempre exercer poder. No ambiente de trabalho também é assim, as pessoas gostam de ser as mais importantes, de ser promovido. Às vezes nós até oramos aqui, né? Quando fazemos um momento de dízimo, olha, se tem alguém que deseja, que almeja uma promoção, alguém que deseja crescer, avançar, ter um ganho melhor. O ser humano sempre foi assim. Eu acho curioso, olha comigo, texto de Gênesis, capítulo 11, a história da construção da Torre de Babel. Acho tão interessante esse texto, não sei qual a versão que os irmãos colocaram ali, eu vou ler lá no telão. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. E aí o verso 4 diz assim: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu acho engraçado esse texto, a versão aí, a revista Almeida, né? A atualizada revista Almeida, revista atualizada. E eu gosto muito da palavra célebre ali. Aqueles homens, liderado por um homem chamado Nimrod, que ele foi considerado poderoso e foi uma das primeiras pessoas que governou sobre os outros. Eles criaram uma ideia de construir algo poderoso. E a expressão que está lá no texto diz assim: olha, nós vamos fazer o nosso nome célebre. E eu trabalhei por algum tempo com adolescentes, por bastante tempo na igreja, por algum tempo numa escola, dando aula. E hoje o que um adolescente mais almeja no dia a dia dele é pegar um aparelho como esse daqui, criar uma história numa rede social qualquer, e ele se tornar uma celebridade. Esse negócio de ser celebridade, meu irmão, tem 5.000 anos. Lá na Torre de Babel eles falaram: nós queremos ser célebres, queremos ser uma celebridade, queremos ser importantes, queremos ter algo, fazer algo que impacte as pessoas, que o meu nome fique marcado em toda a história. No nosso país nós vemos muitos jovens, confesso que eu mesmo já pensei isso na minha adolescência, que querem se tornar jogadores de futebol, que querem ser um Neymar, um Ronaldo. Eu sou meio desconectado do futebol, aí não sei quem são os nomes que estão aí hoje, talvez um Pedro aí, né, do Flamengo, sei lá. Talvez esses caras aí, eles querem. Hoje muitos adolescentes pensam assim. Às vezes deixa o estudo ali meio de lado, assim, vai meio que matando, né? Cola um pouquinho, estuda um pouquinho, uma nota vermelha aqui, outra ali, mas no treino, no jogo, no futebol, não perde nada, não perde um minuto, né? Porque quer ser célebre, quer se tornar uma celebridade. E é curioso o texto da Torre de Babel, o texto que eu acabei de ler aqui. Ele fala exatamente nesse sentido, de que as pessoas queriam construir algo para que elas se tornassem importantes e para que elas pudessem, então, governarem, controlarem algo. E o ser humano tem essa característica. Nós somos assim. Queremos liderar, queremos ser promovidos, como eu falei. Nós, ao longo dos anos, isso foi se estabelecendo. Um pouco depois disso, começou a se construir reinos, os reis, né, e os seus exércitos, e os exércitos são uma estrutura hierárquica, que tem uma linha de comando, que tem ali o soldado, o cabo e assim por diante, né? Eu não sei todas as patentes, depende das armas aí, sargento, daí vai lá o aspirante, primeiro tenente, segundo tenente, né? E assim por diante, capitão, major. E aí a pessoa é considerada de sucesso se ela chega no topo, se ela vira a mais importante naquela estrutura. Nós medimos o sucesso por isso. Como eu falei, dei aula por um tempo em escolas, né, para o ensino fundamental. E é interessante você ver como a estrutura escolar ela força o aluno que ele tem que desempenhar. E ele cria uma baliza, né, ele baliza os alunos e fala: olha, todo mundo tem que tirar no mínimo essa nota. E premia-se aqueles que são melhores. E aí se cria uma estrutura, olha, vamos por aqui, fulano vai ser o líder da turma. E aí nós criamos essa estrutura de liderança. E incentivamos muitas vezes que os nossos filhos sejam de sucesso. E ter sucesso do ponto de vista humano, da cultura humana, é você ser bem-sucedido, ter um bom trabalho, ter uma vida financeiramente bem confortável, morar numa boa casa, ter um bom carro. O ser humano, o mundo olha o sucesso por esse aspecto. Isso é o ponto de vista humano. E como eu falei, essa história ela é antiga, ela é velha, ela tem 5.000 anos. A Torre de Babel ela foi construída aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E lá atrás, esses homens falavam que eles queriam ser célebres.
E aí isso explica, na verdade, a explicação para isso vem da queda. O homem, ao tomar conhecimento do bem e do mal, ele começa então a criar aspectos e características para que ele possa ser melhor. Eu sou melhor do que o outro, eu governo o outro. Caim e Abel passaram por uma situação parecida. Então a queda trouxe isso para nós. E Paulo, curiosamente, ele explica um pouco esse comportamento humano. Olhe comigo 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler do 14 ao 16, termino o capítulo 2 ali, e eu vou ler o capítulo 3 também, do 1 ao 4, para que você possa aí entender o que eu quero te dizer. 1 Coríntios 2, 14. Paulo ele fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí o capítulo 3 começa assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente que ainda que andais segundo os homens? Eu vou parar aqui. Paulo ele está dizendo, e eu quero explicar isso para você poder entender e conectar o tema aqui do que eu estou falando do ser humano ter um certo orgulho e querer ser famoso, né? Paulo ele explica que existem 3 tipos de pessoas, nesse pequeno trecho que eu li da carta aos Coríntios. Ele fala que existe o homem natural, e quando ele se refere ao homem natural, ele está dizendo assim, é a pessoa que não aceitou a Jesus Cristo. Ele não discerne as coisas espirituais. Ele vive na natureza, ele vive como ele nasceu. E o homem natural, ele tem, assim, naturalmente, né? Desculpe, não é correto do português falar assim, né? Mas o homem natural, ele tem um instinto nele. O sistema límbico dele é o mais poderoso na sua vida. É isso que determina o que ele faz. Ele busca as coisas por aquilo que ele mais tem prazer, na verdade. Esse é o perfil do homem natural. Esse era o aspecto daqueles homens lá na Torre de Babel. Queremos construir algo porque nós somos poderosos, porque nós somos importantes, vamos nos tornar celebridades, vamos ser famosos. O homem natural tem isso dentro dele. Ele quer se sobrepor ao outro. E ele tem atitudes, ele constrói coisas, ele faz coisas. Ele cria relacionamentos com base no poder e na força. E é assim que Paulo coloca, e ele fala que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Ele usa essa expressão, né? Ele fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque o homem natural, ele é a expressão completa da queda. É a expressão completa daquele que rejeitou a Deus, desobedeceu a Deus, rejeitou a Deus, virou as costas e falou, eu vou viver por mim mesmo. E que para que eu possa viver por mim mesmo, eu vou construir as coisas do jeito que eu quero. E eu sou importante. E aí o homem natural, ele tem o umbigo dele como sendo o centro da vida dele. E a vida dele está no centro. Esse é o perfil. Paulo, porém, fala que existe um segundo modelo de pessoas. E aí, o capítulo 3, verso 1 diz isso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Então ele está dizendo, olha, existe um outro perfil de homem, chamado espiritual. E aí ele coloca o terceiro perfil, no verso 3 mesmo, e ele fala, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E aqui eu quero fazer a separação então. Quando Paulo fala que existe o homem carnal, ele está dizendo o seguinte, existe uma pessoa, um tipo de pessoa, que aceitou a Jesus Cristo, que conhece a Jesus Cristo, que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mas voluntariamente ele decide viver a vida como o natural, como aquele homem natural que não conhece a Deus.
ele vai fazer as coisas pela sua vontade, pelos seus desejos. E ele vai olhar para ele mesmo e entender que ele é mais importante do que os outros. Numa relação conjugal, matrimonial, ele vai dizer, não, a minha esposa, o meu esposo precisa me servir. Afinal de contas, eu me casei para que o fulano faça isso por mim. Para que a fulana, né? Eu lembro, tem umas histórias que ficam na mente da gente tão marcadas, né? Muitos anos atrás, nós não tínhamos nem os filhos, uns 20 anos atrás, talvez, numa reunião de grupo familiar lá em Curitiba, o pastor Marco Aurélio era o líder do grupo, e nós tínhamos somente casais no grupo, e tinha um rapaz ali, 30 anos, ele tinha na época, e ele era solteiro. E a oração dele, semana após semana, eu quero casar, eu quero casar, quero casar. E nós orávamos para que ele casasse. E um dia a reunião era na casa dele, e nós estávamos todos ali reunidos, e chegou o momento dos pedidos de oração, e ele começou a falar assim, olha, eu quero casar, afinal de contas eu preciso de alguém para me ajudar aqui com a casa, tem essas coisas, tem louça, tem não sei o quê, tem que arrumar isso, tem que arrumar... E ele foi fazendo uma lista de coisas que a mulher poderia fazer para ele. Aí eu virei para ele e não me aguentei. Eu falei, fulano, você não precisa de uma esposa, você precisa de uma empregada. Você paga uma vez por semana, ela vem aqui e resolve todos os seus problemas. Porque casar não é isso. Você está meio equivocado com o princípio de casar. Você entende quando Paulo fala, quando ele diz para os coríntios assim, eu precisei falar com vocês como a carnais, é porque aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam ali, o ponto de vista deles a respeito da igreja é que as pessoas precisavam servir eles. As circunstâncias precisavam beneficiar eles. E o umbigo deles era mais importante. Era a história do nosso irmão lá, né? Depois, o Marco Aurélio expulsou ele do grupo familiar, né? Pôs ele para fora do grupo, mandou ele ir para os jovens, né? Falou, aqui você não vai arranjar ninguém, está todo mundo casado aqui. Vai para um grupo familiar de jovens. E aí ele foi para os jovens, passou um tempo lá, né? Pudemos testemunhar o casamento dele, né? Graças a Deus, né? Então, assim, nós precisamos entender isso. Paulo, quando ele separa e ele define o homem carnal, ele está dizendo assim, existe uma pessoa que aceitou Jesus, mas ela ainda vive naquele modelo de querer ser célebre, de querer ser importante, de querer se tornar mais importante do que os outros. E aí Paulo diz, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Quando ele fala aqui no texto de Corinto, no capítulo 3, ele fala assim, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, verso 2, né, do capítulo 3, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O carnal aqui, como eu falei, ele é uma pessoa que aceitou Jesus, mas tomou uma decisão de seguir a sua vida conforme o homem natural, que não conhece a Deus. Por isso nós vemos tanta gente nas igrejas que não consegue entender o aspecto principal do perdão de Deus para conosco e continuam cometendo erros e pecando e caindo em pecados. Porque eles acham às vezes que é pelo esforço, ou é pelo quanto eu faço, ou eu quero resolver essa situação, eu vou abandonar a pornografia, ou eu vou deixar de fazer isso ou aquilo outro, ou eu vou deixar de usar drogas, ou deixar de usar a dependência química de algo. Não, meu irmão, enquanto você estiver tentando por você, você não vai conseguir. Você só vai conseguir a partir do momento que você entender que você foi perdoado, abrir o seu coração e dizer assim, olha, Deus, eu preciso do teu Espírito Santo em minha vida. E espiritualmente eu preciso amadurecer. O problema é que a maturidade espiritual é diferente da maturidade natural. A maturidade natural, ela vem com o tempo. Nós amadurecemos com o tempo. Outro dia, eu acho que eu comentei com vocês, não lembro, alguns eu já sei que eu comentei, eu sei que o Vili sabe dessa história. Outro dia eu joguei umas sementes de melancia num pedaço de grama que tem na frente da minha casa, de 1 metro por 1,5 metros. Um cantinho de grama. E nasceu um pezinho de melancia lá. E aí nasceu o pezinho de melancia, tem uma melancia desse tamanho, assim, bem, parecia uma bolinha de bocha, assim, um pouco maior que uma bola de sinuca. Bem engraçado. Foi o Vili que descobriu. O Vili foi cortar a grama lá e ele descobriu que a melancia estava lá no meio das folhas, eu nem tinha visto.
existe um momento que aquele fruto ele ficou maduro. Existe um momento em que ele poderia ser consumido. Se eu consumisse ele antes do tempo, ele estaria verde, não estaria bom. Então as coisas naturais, elas amadurecem com o tempo, com o passar do tempo. Espiritualmente não funciona assim. Espiritualmente depende de uma atitude minha. Depende de uma atitude, de um comportamento meu, do quanto eu me disponho para as atividades. Nós colocamos aqui alguns avisos de programações. A Gisele trouxe aqui, alguns ela comunicou, outros nós colocamos no vídeo. Meu irmão, a maturidade da sua vida espiritual, ela nasce quando você se expõe à palavra. Nós vamos ter lá a conferência ABA. Em Curitiba, eu sei que em Curitiba, eu sei que depende de um deslocamento, depende de um investimento, depende de recursos. Mas quando você se expõe à palavra num ambiente como esse, você amadurece espiritualmente. Então eu estou aqui reforçando o aviso, de uma certa maneira, fazendo uma propaganda, mas expondo para você como que você faz para transformar as coisas da sua vida. Se você quer continuar vivendo a vida natural, você não lê a Bíblia, você não dedica um tempo de oração, você não vem na reunião de oração aqui na igreja, você não vem 40 minutos antes, 50 minutos antes do culto e dedica um tempo de oração com os irmãos, você não tem interesse em participar do culto ou do grupo familiar, e aí você não se expõe. Quando você faz isso, você permanece do mesmo tamanho espiritualmente falando. Pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você tem a sua salvação, você aceitou Jesus Cristo, mas você não usufrui daquilo que Jesus fez por você, porque você não tem maturidade espiritual. Vamos ter aí o Café Prosperity, é uma programação que nós vamos fazer todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã, discutindo assuntos e aspectos relacionados ao trabalho e à palavra de Deus. É uma oportunidade que você tem para amadurecer. E aí, então, avançando aqui no meu pensamento, na minha forma de pensar, eu coloquei aqui para você que o homem, de forma natural, após a queda, ele tem um afã, ele tem uma sede de poder. Por essa sede de poder, ele construiu estruturas de governo, desde o antigo, bem antigamente, dos reinados, dos impérios. Depois, na era mais moderna, a mudança, a queda da monarquia, a estrutura das presidências aí afora. O mundo sempre teve essa estrutura de poder. Naturalmente o homem faz isso. Como eu comentei, lá na Torre de Babel já existe a expressão da celebridade, quero ser célebre. Mas Jesus, ele anda contra essa cultura. Aliás, se você anota e gosta de anotar, o tema da minha mensagem é Jesus na contracultura. Sempre assim. Jesus, ele vai contra a cultura que está estabelecida. E aí ele começa a trazer um padrão do Pai. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 3, o verso de número 8. Jesus, ele começa a colocar o padrão de Deus. Mas qual era o padrão de Deus? Aqui, nesse texto, nesse versículo, o homem já tinha caído, Adão já tinha desobedecido a Deus. E aí o texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Talvez você não esteja entendendo o que eu quero te dizer, mas o padrão de Deus é que o Pai, ele, Criador, se manifestou em favor da criatura, mesmo sabendo que aquele que ele criou tinha o desobedecido. Meu irmão, esse versículo para mim, ele é o resumo do resumo do resumo. Ele é a síntese da síntese da síntese do amor de Deus, de tudo que está escrito a respeito de Jesus. Você acha que Deus não sabia que a serpente estava tentando Eva? Você acha que Deus não sabia que Eva já tinha dado aquela escorregada e puxado o Adão junto ainda? Afinal de contas, é tudo culpa dela, Não, estou brincando, não tem tudo não. Ele também escolheu fazer. Ele também decidiu fazer. Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não poderia ter ficado onde ele estava, no seu trono, e dizer, deu errado. Dei livre-arbítrio, fizeram besteira. Escorregaram, erraram. Por que cargas d'água Deus tinha que descer no jardim de novo
andar no jardim e ir atrás daquelas pessoas que tinham desobedecido ele. Deus poderia ter batido no peito e dito assim: olha, quem manda aqui sou eu, você fez errado, você tem que ser punido. A punição aconteceria porque eles desobedeceram. Mas mesmo assim, Deus desce no jardim. O Criador busca a criatura. E ele fala assim: Adão, Adão, aonde você está? Onde você foi? O que aconteceu? Jesus, ele sabe que esse é o padrão de Deus. Ele sabe que essa é a forma como Deus trata as pessoas que ele mesmo criou. E aí, quando Jesus vem à terra, mais uma vez, Deus olha para a humanidade e fala: olha, vamos lá, vamos avançar, vamos abençoar, vamos resgatar, vamos transformar essa situação. E aí Deus envia Jesus. E aí então Jesus vem para implantar uma metodologia, um modo de viver diferente, uma forma de viver diferente. Olha só o que diz aí em Mateus capítulo 6, verso de número 28. Mateus 6, 28. O texto diz assim: então Jesus... volta um pouquinho. O 28 é esse, E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vamos ler até o 34 aí. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E aqui, quando ele fala gentios, ele está dizendo assim: pessoas que não conhecem a Deus. É o homem natural, é aquele homem que não tem a vida espiritual. E aí o texto continua: pois o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus, ele começa a trazer um pensamento diferente na terra. Ele começa a olhar e falar assim: olha, você quer construir algo, você quer fazer algo poderoso, você quer ser importante, comece não se preocupando com as coisas materiais. Não olhe para aquilo que é material. Ontem nós tivemos culto de curas aqui. Foi um culto extraordinário. Foi um tempo muito especial mesmo. Muito, muito, muito especial. E eu compartilhei um pensamento ontem. Mateus capítulo 10. Quando Jesus chama os seus discípulos e ele os envia para que aqueles homens pudessem pregar, libertar, curar, trazer transformação por onde eles passassem. E aí Jesus dá uma orientação do que eles não deveriam fazer. Eles não deveriam levar recurso algum, nem 2 capas, nem sandália. Eles deveriam simplesmente ir e pregar a palavra de Deus. E aí o meu entendimento, que eu compartilhei ontem com os irmãos, o meu pensamento sobre esse texto é: quando você está fazendo a obra de Deus, o que você está fazendo é mais importante do que aquilo que você tem, do que os seus bens, do que os seus recursos. Quando Jesus delega a autoridade a você enquanto filho, a autoridade ela vem não daquilo que você tem, não é o seu título, não é um diploma grudado, colado numa parede que determina quem você é. Não é o quanto você estudou, não é o quanto você ganhou, não é o seu salário, não é o seu dinheiro, não são suas coisas que determinam quem você é. Quem determina quem você é a autoridade que veio de Jesus. E isso é eterno. Isso é eterno. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo, que eu acabei de ler aqui, Mateus capítulo 6, é que aquilo que é material tem menos importância, tem menos peso. Agora, se no mundo natural
as pessoas querem ser importantes, querem ser grandes, querem ser famosas, querem ser celebridades. Se o homem convertido, mas não espiritual, carnal, ele continua buscando essas coisas, é isso que nós vemos às vezes em muitas igrejas. Pessoas que querem um cargo, que querem um título, que querem estar aqui no louvor simplesmente para aparecer, que querem tomar o púlpito aqui e pregar para poder se tornar importante, que querem fazer algo para aparecer. Mas esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é diferente. E eu quero ir aqui para o final da minha mensagem, para a parte final, Mateus capítulo 20. Eu quero ler aqui com você, isso, verso de número 25. O texto diz assim: então Jesus, chamando ali os seus discípulos, ele disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, ele falava a respeito dele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando eu falei no início que o que eu ia compartilhar com você é uma das coisas que mais me impactou quando eu aceitei a Jesus e eu comecei a andar no ambiente da igreja, era de ver as pessoas servindo umas às outras. Meu irmão, a cultura aí fora, o mundo aí fora, ele impõe ao ser humano aspectos de que ele tem que ser importante, de que ele tem que ter um bom carro, ter uma boa casa, como eu falei, ter dinheiro. Ele impõe que os bens materiais é que dão valor ao ser humano. Já comentei isso com vocês várias vezes, eu fiz isso com os meus filhos, várias vezes eu fiz isso. Às vezes nós estávamos no shopping andando, hoje não tanto, né? Mas quando eles eram menores, eles falavam assim: pai, esse tênis aqui, ó, pô, essa marca aqui é legal, essa marca... Aí eu virava para eles e perguntava assim: se eu comprar um tênis desse para mim, se eu colocar esse tênis no meu pé, e as pessoas que eu conheço me verem usando ele, quanto que essa marca vai pagar para mim? Porque eu estou aqui andando com ele, fazendo propaganda para ele. Porque o valor não está no artigo que está no meu pé, o valor está em mim, que estou usando aquele artigo. Nós precisamos inverter o nosso jeito de pensar. Jesus, ele olha a sociedade, ele olha o ambiente, ele fala para os seus discípulos: vocês sabem que os governadores exercem autoridade, eles comandam, eles mandam nas pessoas, eles instruem, eles determinam o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Os judeus, eles viviam num ambiente de muita opressão. Eles tinham o rei Herodes, que era o seu governante, eles tinham os sacerdotes, os fariseus, as pessoas que impunham o peso da lei sobre eles, e eles ainda estavam sob domínio do Império Romano. Ainda tinha Pilatos, os centuriões, o exército romano ocupando toda aquela região. Eles tinham que, além de trabalhar para o seu sustento, tinham que pagar os impostos para Roma, tinham que ofertar no templo, eles viviam numa opressão financeira, numa opressão social muito grande, muito grande. Tanto que Mateus, um dos discípulos de Jesus, que era coletor de impostos, era muito discriminado, porque ele era judeu e trabalhava para os romanos. Era um ambiente social muito duro, muito triste, muito opressor. E aí Jesus chega e olha para aqueles homens e fala assim: vocês sabem o que os governadores fazem, o quanto eles oprimem as pessoas. Mas entre nós aqui, não funciona desse jeito. Entre nós, a cultura é outra, a regra é outra. Aqui no nosso meio, você não vai olhar o que é material como sendo mais importante, não. O que é material, o Pai vai dar. É uma necessidade básica, você não vai ter falta. Olha os lírios do campo, como eles se vestem. Nem Salomão foi um dos homens mais ricos da terra. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Jesus estava falando para aqueles homens: não dê valor para o material. Só que ele chega nesse ponto aqui de Mateus 20, e ele destrói toda a estrutura cultural daquele momento. E ele fala para eles: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva.
Meu irmão, o reino de Deus, ele é de ponta cabeça daquilo que nós estamos acostumados naturalmente. É o inverso. Servir é um privilégio. E eu e você temos. Esse privilégio é nosso. Nós podemos fazer isso. Nós temos isso em nós. Quando Paulo vai falando ali no capítulo 2 e 3 que eu li de Coríntios, finalzinho do 2, começo do 3, no final do 2, a última frase do capítulo 2, 2 Coríntios 2,16, ele fala assim: nós temos a mente de Cristo. Ele estava dizendo assim: olha, você não vai viver conforme o mundo natural, que oprime as pessoas, que pisa nas pessoas, que quer ser maior do que um maior do que o outro. Você vai viver de uma forma que você vai servir as pessoas. Meu irmão, nós precisamos entender essa cultura de servir. A igreja, falar aqui localmente, a comunhão cristã aba local, esse lugar só existe porque pessoas se dedicam a servir neste lugar. E quando eu digo servir, eu não estou dizendo um trabalho somente. Eu estou dizendo tudo que é disponível a servir. Os dízimos que você traz é servir. Você trazer os seus filhos no sábado à tarde para participar da programação dos adolescentes do Teens é servir. Você trazer o seu filho para participar da atividade dos jovens é servir. Você estar num culto é servir. Existem irmãos que têm algumas habilidades diferentes, né? Ou assim, particulares, como os amados aqui do louvor, eu gosto sempre de usá-los como um exemplo. Não adianta eu querer pegar o violão ali e falar: Silvio, senta aí, deixa que eu vou tocar hoje. Na segunda, terceira tentativa de nota, já tem metade das pessoas indo embora, porque não vão suportar. Eu não sei tocar. Então existem pessoas que servem aqui porque a sua habilidade é essa. Tem pessoas que servem em outras frentes porque a habilidade é essa. Agora, uma coisa eu te digo, meu irmão: se você quer ser, pretende ser, deseja ser um cristão bem-sucedido, um cristão que entende os princípios do reino de Deus, você precisa servir. Seja no sábado, no domingo que vem, no momento em que nós formos ter um tempinho de comunhão, ajudando e apoiando o grupo familiar que vai estar ali cortando um pão, colocando um recheio nele, seja cozinhando, seja vindo aqui talvez um pouco mais cedo e nos ajudar a pôr as cadeiras em ordem, seja talvez vir aqui ao longo da semana e ajudar a organizar alguma coisa. Meu irmão, não sei, as formas são muitas, as possibilidades são infinitas quase, mas nós podemos servir de uma maneira clara, é doar algo para o reino. E aí eu quero te dizer uma coisa: só existe retorno no reino de Deus para as pessoas que servem. Não existe outra forma de obter algum retorno no reino de Deus se não for servindo. Jesus, a palavra de Deus diz isso: Deus, ele resiste ao soberbo. Se você chega aqui e fala: não, vim aqui para assistir esse culto aqui, poxa, esse louvor aí está muito alto, está desafinado, está errado. Nós podemos até observar algumas coisas, mas se alguém chega para mim e fala assim: olha, Ivo, lá na igreja o louvor está assim, está assado, eu viro bem para o camarada e falo: e você, está fazendo o quê? Qual é o seu papel em servir? Qual é a sua atitude em servir? Meu irmão, eu falei que ia finalizar, né? João capítulo 3, verso 16. Decora o texto, né? João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu irmão, Jesus nos serviu com tudo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão, Jesus libertou pessoas,
curou pessoas, transformou situações, trouxe libertação em ambientes que havia opressão completa. Ele serviu aquelas pessoas com aquilo que ele tinha de mais importante, a autoridade espiritual que estava investida na vida dele. Foi isso que Jesus fez, ele serviu. Agora, o maior gesto de servir de Jesus foi entregar a sua vida. E aí, quando eu digo para você que não há recompensa no reino se você não servir, a minha pergunta é, vou fazer uma pergunta aqui e pedir uma ação sua. Levante a mão se você já aceitou Jesus alguma vez na sua vida. Levante a mão, literalmente, eu levantei a minha aqui. Se você aceitou Jesus em algum dia, é porque Jesus serviu você entregando a vida dele. E você é a colheita, é o fruto daquilo que ele fez. Você consegue entender a dinâmica do servir? Quando você serve, vem algo de volta para você. Deus, ele não fica devedor a nós. Quando você faz uma visita para uma pessoa que precisa de algo, que precisa de uma oração, que precisa do carinho e do amor de Deus tocando na vida dela, quando você talvez ajuda com um recurso alguém que tem necessidade, meu irmão, você está servindo, você está exercendo o cristianismo na sua mais pura essência. Servir. E aí eu quero desafiar você. Nós temos muitas frentes na igreja. Nós planejamos, como eu falei algumas semanas atrás, nós fizemos um planejamento para o segundo semestre de 2023 com muitas atividades. Nós precisamos que os irmãos sirvam a igreja nessas atividades. Não estou aqui fazendo uma mensagem somente para fazer um apelo nesse sentido, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é servir o corpo é exercer o cristianismo. Servir o corpo é exercer o cristianismo. E aí o aspecto mais importante, quando você serve, quem te retribui não são as pessoas. Por isso que Jesus fala assim, você sabe como os governadores trabalham? Eles querem ter súditos para serem servidos. E aquela expressão, mas não é assim entre vós. Eu acho que ali Jesus pega um balde, né, se tivesse gelo, provavelmente não tinha gelo naquela época, né, só se fosse no inverno, muito frio, Jerusalém neva, né? Mas ele pega um balde com bastante água, bem gelada, e despeja na cabeça dos seus discípulos. E ele fala assim, sabe como os governadores funcionam? Ah, eu sei, como é que vai ser? Nós vamos ter aqui, o Senhor vai ser o nosso rei. Não é assim entre vós. Tire o seu cavalo da chuva. Para de pensar desse jeito. Se você quer ser grande aqui, você precisa servir. E aquele que serve é o maior. Meu irmão, quando eu venho aqui para trazer uma mensagem, quando eu estou ao longo da semana ou alguns dias preparando, o meu pensamento é, o que eu vou fazer lá? O que eu preciso fazer é servir os irmãos. É isso. Não é, eu quero ver, pôr aqui na internet, pôr no YouTube, ver quantas pessoas alcançou, se eu fiquei... Não, meu irmão, isso é lixo. Isso é lixo. Nós precisamos entender que é necessário servir uns aos outros. Aqui na igreja nós temos muitas oportunidades, muitas frentes. Quando eu falei já da conferência, né? Se você tiver a oportunidade de estar lá, vá para lá. Porque você vai ver um pouco dessa expressão do servir. Quando é organizado o evento é organizado para servir as pessoas que participam. Não para que você vá lá ver um nome importante, um nome famoso. Não é isso. Isso é, como eu falei, isso é lixo. Jogue isso fora. O maior aspecto que você do qual você pode usufruir no reino de Deus é servir. As recompensas são inúmeras, são imensas, imensas, imensas. Imensas. Estava sentado aqui agora, durante o louvor ali no comecinho dos avisos. A Gisele estava dando os avisos aqui. E nós temos usado esse templo para ajudar algumas pessoas, para fazer algumas atividades fora da igreja.
até pessoas de fora do ambiente da igreja mesmo, mas para alguns cristãos também. E recentemente nós demos um apoio para uma estrutura para fazer uma atividade aqui, vamos fazer de novo, para frente aí. E aí as pessoas falam, tem algum custo? Eu falo, olha, um valor irrisório aqui para me ajudar a custear sei lá, um pouco do consumo da energia, simbólico. Eu estava sentado ali, veio o comprovante do Pix da transferência, um valor 5 vezes mais do que o que eu tinha programado. Meu irmão, se nós servimos, nós somos recompensados por aquilo que fazemos. Se nós queremos ser importantes, eu sou fulano, eu fiz teologia, eu sou o pastor tal. Meu irmão, recompensa nenhuma virá. A sua recompensa já está dada. Aliás, Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, ele fala exatamente isso. Quando você for orar, entra lá no seu quarto. Fale com seu pai em secreto. Não faça como os fariseus, que vão nas praças, que falam alto, que gritam as suas orações, que mostram para todo mundo que está orando. E aí Jesus usa uma expressão que é extraordinária. Ele fala, eles já receberam a recompensa deles. Eles já estão recompensados. Meu irmão, sirva. Servir é uma das maiores expressões do cristão. Mas o fulano me rejeitou, virou as costas, brigou comigo, falou mal de mim. Sirva. Simplesmente sirva. Mas mentiu para mim, me enganou. Sirva. Simplesmente sirva. Porque quem te recompensa não são as pessoas. Se você ficou chateado porque você serviu alguém, você foi repudiado, você não estava fazendo de todo o coração para o Senhor. Você estava fazendo para ouvir um parabéns, receber um tapa nas suas costas. Não faça dessa forma. Sirva. Simplesmente sirva. Deus, ele é fiel. Quero passar um videozinho bem rápido, fazendo um convite para você. Propositadamente esse eu deixei aqui, era para estar nos avisos, nós fomos lá e falamos, põe esse aqui no final, porque tem muito a ver com a mensagem. Vou pedir para a Juliana rodar ali o vídeo, por favor. Beleza. Pode voltar lá, Ju, por favor. Acho que precisa liberar o áudio. Convidar vocês a poderem, irmãos, queremos convidar vocês a poderem exercer aquilo que Jesus Cristo nos orientou. A Comunhão Cristã Maringá está abrindo uma oportunidade para estruturarmos uma equipe para o grupo de serviço durante nossos cultos e programações. Os voluntários irão nos apoiar em toda a logística e atividades das celebrações. Para servir nesse ministério, você deve estar presente na reunião que vai acontecer dia 12 de agosto às 16 horas aqui na igreja, onde você será informado em detalhes de como vai ser esse processo. Venha servir Jesus em amor através do grupo de serviço. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Permaneçam abençoados. Amém. Nós fizemos esse vídeo aí para rodar aí, não somente no culto, nós vamos colocar no momento de avisos mesmo, mas também para que nós pudéssemos compartilhar nos grupos familiares. Nós estamos mudando algumas coisas aqui na igreja, algumas atividades, nós estamos abrindo algumas frentes, e nós vimos fazendo o grupo de serviço, as pessoas que nos apoiam na realização do culto, estava dividido entre os grupos familiares. Mas nós temos um propósito de estabelecer um grupo para servir a igreja, para dar essa oportunidade às pessoas. E tem alguns irmãos que vão estar na frente, organizando essa estrutura. E nós vamos fazer uma reunião no dia 12, no próximo sábado, às 16 horas, aqui na igreja. E eu estou convidando, o vídeo aqui já te convidou, estou reforçando o convite do vídeo. Venha no dia 12, às 16 horas, para que nós possamos te instruir de como isso vai acontecer. E aí você vai poder exercer essa atividade que é servir para o corpo de Cristo, servir o corpo de Cristo. Eu termino aqui, peço que os irmãos do louvor possam subir, lendo 1 João, capítulo 4, carta que o apóstolo Jesus escreve, verso 20, diz assim, 1 João 4, 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento,
que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Servir, meu irmão, é demonstrar amor. Se você ama a Deus, você olha para o seu irmão e você serve ele. Você estende a sua mão e você o apoia, o ajuda, orando por ele, talvez dando uma palavra, um abraço, tendo um tempo de qualidade, ouvindo as pessoas. Talvez, se for necessário, até mesmo com recursos, você pode fazer isso. Mas apoiar, ajudar, servir, isso é um reflexo daquilo que nós temos em nós, através do Espírito Santo. Servir faz parte das nossas vidas. Eu quero convidar você a servir na igreja, a dar um tempo, a dedicar um tempo. E aí eu quero te dizer que Jesus serviu você. E Ele serviu você através da salvação que Ele proporcionou a você. E aquilo que Ele te deu é extraordinário. Para que você possa usufruir daquilo que André ministrou aqui durante o tempo de libertação, daquilo que o Leonardo trouxe como princípio no momento dos dízimos, para que você possa usufruir do reino. Você precisa primeiro dar um passo em direção a Deus, aceitando a Ele como seu Senhor e Salvador.